Senhor Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Senhor Provedor da Justiça, Senhor Bastonário da Ordem dos Advogados de Angola, Senhores Presidentes dos partidos políticos angolanos, ilustres líderes eclesiásticos, senhores magistrados judiciais e do Ministério Público, ilustres convidados, minhas senhoras, meus senhores. Constitui para mim uma honra presidir a cerimónia solene de abertura do ano judicial de 2021, aproveitando a oportunidade para saudar a todos os presentes. Endereço uma saudação especial aos membros da prestigiada família da Justiça, espalhados pelo país, com destaque para os magistrados judiciais e do Ministério Público, os oficiais de justiça, os integrantes dos órgãos de investigação criminal, os advogados e demais funcionários da Justiça. Esta cerimónia ocorre no contexto da Covid-19, que tem semeado a morte e a dor, pelo que aproveito a ocasião para me solidarizar mais uma vez com os afetados, reiterando o meu firme empenhamento no combate a esta pandemia. Minhas senhoras, meus senhores, a cerimónia de abertura do ano judicial é, por excelência, o momento em que os diferentes atores judiciários param para analisar o estado do sistema de justiça, avaliar o percurso trilhado e refletir sobre as perspectivas, os reptos e as dificuldades que se colocam no seu caminho. No início do atual ciclo de governação, o Executivo estabeleceu como linha central de atuação a elevação orçamental do sistema de justiça, dando-lhe o grau de prioridade merecido no processo de construção e consolidação do Estado democrático e de direito. Um primeiro passo nesse sentido foi dado com a reforma do Cofre-Geral de Justiça e o novo modelo de afetação de receitas. Com o mesmo propósito, entrou em vigor muito recentemente o decreto presidencial que aprova o regime de comparticipação dos órgãos da administração da Justiça em relação aos ativos por si recuperados. Com a aprovação deste importante instrumento, 10% da receita líquida passa a ser canalizado para os referidos órgãos, o que incrementa a sua capacidade institucional, sobretudo em matéria de combate à corrupção e à impunidade. De facto, este processo de construção e consolidação é impensável sem uma justiça independente, imparcial, eficaz, célere e suscetível de encarnar em toda a sua plenitude a ideia da tutela jurisdicional efetiva. O acesso à justiça e ao direito constitui um imperativo incontornável, de modo a ser garantida a proteção de todos os cidadãos, independentemente da sua localização ou da sua condição social e econômica. É dentro deste quadro que, no ano judicial findo, foi instituída uma nova Comissão da Reforma da Justiça e do Direito para dar sequência ao programa do Executivo no domínio das políticas para o setor da justiça, com especial ênfase na formação de recursos humanos e melhoria das suas condições de trabalho. Como resultado dos trabalhos desta comissão, estão a ser concluídas importantes propostas de diplomas legais nos domínios da organização judiciária, do direito civil e processual civil, do direito administrativo e do contencioso administrativo, do direito comercial
e dos registros e do notariado. Um marco importante para a história do país foi a aprovação e entrada em vigor do novo Código Penal e do novo Código do Processo Penal. Tratam-se de dois instrumentos modernos e fundamentais para dar resposta aos desafios atuais no domínio da realização da justiça penal, especialmente em matéria de prevenção e repressão da criminalidade econômico-financeira e da gestão pública. No ano judicial ora terminado, foi também promulgada a Lei de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, do financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa, outro diploma legal com importância no combate à corrupção e à impunidade. Foi também aprovada a lei que altera a lei sobre a atualização das custas judiciais e alçadas dos tribunais, que por um lado delimita, através das alçadas, a competência dos tribunais de primeira e de segunda instância, e por outro lado viabiliza a entrada em funções de um instrumento de concretização da autonomia administrativa e financeira dos tribunais, ao criar as bases para a implementação do Cofre-Geral dos Tribunais, dissociando-o do Cofre-Geral de Justiça. No domínio da reforma judiciária, foram registrados avanços significativos no que respeita à implementação dos tribunais da relação de Bengala e de Lubango e de alguns tribunais de comarca. O Tribunal da Relação de Luanda conhece algum atraso na entrega da infraestrutura respectiva a apetrechamento, o que esperamos poder acontecer brevemente. Com a abertura do ano judicial, os tribunais da relação acabados de mencionar entram em funções. No domínio do Programa de Melhoria do Ambiente de Negócios, foi criada a Sala de Comércio, Propriedade Intelectual e Industrial, um fórum privilegiado para dirimir litígios que podem emergir da atividade empresarial ou no âmbito da propriedade intelectual e industrial. No âmbito da sala em apreço, a Assembleia Nacional aprovou a lei sobre o regime jurídico da recuperação de empresas e da insolvência, de modo a conformar o quadro legal à dinâmica do ambiente econômico atualmente existente. Firmamos também, por via da Carta de Adesão número 2/20, de 3 de março, o nosso compromisso com a observância do protocolo do Tribunal de Justiça da União Africana, na sequência da aprovação pela Assembleia Nacional da Resolução número 50/18, de 31 de dezembro. Em termos de pessoal, há que assinalar que elevamos aproximadamente para o dobro o número de magistrados judiciais e do Ministério Público existentes desde o início desta legislatura. Na mesma senda, acaba de ser aberto um concurso de ingresso para a magistratura, com o objetivo de dotá-la de mais quadros e de preencher o mapa judiciário. Registra-se ainda alguma escassez de recursos humanos a nível dos órgãos da administração da justiça e reconhece-se que o capital humano é a pedra de toque do processo de evolução do sistema de justiça. Em geral, os magistrados têm demonstrado no exercício das suas funções a reserva necessária, o respeito pelo seu estatuto corporativo e a preservação da sua dignidade pessoal, apesar da exiguidade e alguma falta de experiência e de condições de trabalho nem sempre as melhores. Contudo, forças internas e externas, ligadas aos que mais dilapidaram o erário público, organizam campanhas com vista a denegrir e desacreditar a justiça angolana
e o Estado angolano no geral, mesmo com tantos exemplos concretos de indiciados, arguidos e alguns já condenados, numa demonstração real do comprometimento das instituições do Estado e da Justiça angolana na luta contra a corrupção. Na defesa dos interesses dos que veem o seu castelo a se desmoronar de forma inexorável, procuram reverter a situação fora dos tribunais, como se isso ainda fosse possível. Pretendem ser eles a comandar a ação da justiça angolana, envolvendo o chefe de Estado, a ponto de determinarem quem deve ser indiciado. É evidente que isto está à partida condenado ao fracasso. Que a justiça angolana cumpra com seu papel, o chefe de Estado não vai interferir na ação da justiça em violação da Constituição, como pretendem que o faça. Numa outra vertente, os órgãos de justiça devem prestar particular atenção e agir com celeridade e rigor contra um novo tipo de crime que tende a se alargar e agravar: o vandalismo, destruição e roubo de bens públicos postos ao serviço da comunidade. Os cidadãos devem tomar conhecimento que os atores deste novo tipo de crime vêm sendo julgados e condenados exemplarmente. Enquanto isso não acontecer, com alguma frequência, estaremos a encorajar o crescimento deste tipo de crime. Nesta perspectiva, é importante que sejam aprimoradas, nomeadamente a organização administrativa judiciária, a gestão judiciária, a gestão dos recursos humanos e das infraestruturas, a implementação da solução informática para os tribunais, o alargamento dos patrocínios judiciários para a população mais desfavorecida, a criação das condições para a inauguração em breve de outros tribunais previstos no âmbito da reforma judiciária em curso. Minhas senhoras, meus senhores, o país está a trabalhar arduamente na criação de um bom ambiente de negócios que atraia o investimento privado. Uma das peças fundamentais desse novo ambiente de negócios é, sem sombra de dúvidas, uma justiça mais independente, mais credível e mais eficaz e eficiente. Para terminar, apelo que encaremos de frente os desafios que continuarão a colocar-se no nosso caminho. Que cada magistrado, advogado, agente ou oficial dos órgãos de polícia criminal e da ordem pública, oficial de justiça ou funcionário da justiça, seja capaz de cumprir com zelo o papel que lhe compete. Muito obrigado pela atenção. Declaro aberto o ano judicial 2021. Muito obrigado.